Oi, pessoal, tá começando mais um podcast. O podcast do PET Conexões de Saberes da UF. Meu nome é Luciana, estudante de História, e hoje nós temos uma mesa interdisciplinar que não ultrapassa só a barreira das disciplinas, mas ultrapassa a barreira das áreas de conhecimento. Elas também são petianas e eu vou pedir para que se apresentem agora. Oi, gente, me chamo Júlia, eu sou estudante de terapia ocupacional do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Acompanho também o meu PET, que é o PET Sexualidade e Educação Sexual. Pessoal, meu nome é Paloma, sou graduanda do curso de Fisioterapia e também faço parte do PET Sexualidade e Educação Sexual do IFRJ Realengo. Oi, gente, meu nome é Rafaela, eu sou estudante de terapia ocupacional e também faço parte do PET Sexualidade e Educação Sexual do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, eu acho que com essas apresentações já deu para entender um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. E também deu para perceber que essa é mais uma participação de outro PET aqui no nosso programa. Como eu já apresentei o nosso PET, o PET Conexões de Saberes, no episódio 1 e 2 desse podcast, já falamos um pouquinho sobre como funciona o programa e quais são os objetivos dele. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse PET. Bom, gente, eu, Paloma, vou falar um pouquinho para vocês sobre o PET Sexualidade e Educação Sexual. É importante falar que o Programa de Educação Tutorial, PET, é um programa orientado pela indissociabilidade da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, que foi criado pelo Ministério da Educação, MEC. O nosso PET ele fica situado no IFRJ Campus Realengo. Ele é coordenado por uma tutora, que é docente e psicóloga do campus, e conta com a participação de 12 bolsistas de cursos diferentes da graduação, incluindo fisioterapia e terapia ocupacional. Lá, a gente já realizou diversas atividades que contemplam a temática de sexualidade e educação sexual, como execução de eventos, participação em aulas da graduação, submissão de trabalho a eventos científicos, estudos recorrentes entre a equipe sobre diversas temáticas relacionadas a isso e diversas parcerias com públicos diferentes. A gente já atuou com adolescentes, idosos, pacientes oncológicas, adolescentes em situação de abrigamento, escolas, alunos da graduação, entre outros. Durante a pandemia, a gente também está fazendo um trabalho remoto em nossas mídias sociais, principalmente o Instagram, que é @petsexualidade. Lá a gente faz vários posts informativos. E agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre as nossas convidadas, sobre o PET que está fazendo essa parceria aqui hoje, eu acho que a gente pode começar o episódio explicando o termo, explicando o que é educação sexual. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre o que é educação sexual, acho importante a gente falar o que é sexualidade, porque são temas que andam lado a lado. Então, sexualidade, né, ela é inerente ao ser humano. Ela faz parte da vida e desde o nascimento, né, de uma criança até a morte, a gente perpassa vários âmbitos, sendo eles biológicos, psicológicos, sociais e culturais, que são vinculados à nossa sexualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é um aspecto central à vida, que engloba sexo, papéis de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade, reprodução, e é um aspecto muito influenciado pela interação de fatores biológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, jurídicos, históricos, religiosos e espirituais. Então, sexualidade engloba muita coisa e a gente pode perceber ela em quase todos os âmbitos da nossa vida. E está sempre muito ligada ao prazer humano. Então, como a Júlia já disse, antes da gente saber o que é educação sexual, a gente precisa saber o que é sexualidade. E ela trouxe esse conceito aqui pra gente agora. Então, eu vou explicar um pouquinho o que seria educação sexual. A educação sexual consiste em ações educativas que promovem um diálogo, a troca de experiência e informações sobre sexualidade em seu conceito amplo. Entende-se, então, que a educação sexual faz parte da promoção e da prevenção em saúde, para assim possibilitar maior autonomia quanto ao exercício saudável da sua sexualidade. Na educação sexual, a gente vai abordar diferentes temáticas, dentre elas as infecções sexualmente transmissíveis, os diferentes gêneros, os métodos contraceptivos, planejamento familiar, as diversas questões sobre relacionamento, anatomia, tanto feminina quanto a masculina, as questões psicológicas e emocionais, dentre outras temáticas. A efetivação, então, da educação sexual contribui positivamente para a saúde integral do sujeito,
favorecendo assim a redução de comportamentos de risco e prevenindo possíveis danos à saúde ou consequências indesejáveis. Então, falando um pouco sobre comportamento de risco, é importante salientar a educação sexual para adolescentes. Mediante o que foi dito anteriormente, é importante falar que esse período, o período da adolescência, é demarcado por diversas mudanças físicas, emocionais e comportamentais que tornam esse público vulnerável a diversos riscos. E aí é importante falar também que esses riscos são agravados pela procura de informações em fontes não confiáveis. Inclusive a questão dos sites que hoje em dia é muito comum, de ter fake news e falsas publicações ou publicações equivocadas, e até mesmo colegas de escola que eles aprendem conhecimento de maneira equivocada ou errônea. E além disso, também tem muita questão dos sites pornográficos, que vão deturpar a imagem feminina e também a questão do próprio sexo e relacionamentos, porque às vezes os adolescentes crescem achando que aquilo faz parte da realidade e tendem a tratar a mulher de uma forma violenta, como na maioria desses filmes tendem a mostrar. É importante falar também desse público que para viver a sexualidade de maneira saudável, eles precisam ter essa questão da busca pelo conhecimento e ter acesso a esse conhecimento. E aí, essa questão da vivência da sexualidade pode ser influenciada por várias questões, por vários fatores que vão influenciar diretamente sobre esse adolescente, incluindo o relacionamento dele com outras pessoas, considerando a relação entre os grupos de pares, seus familiares, escola, dentre outros. Além também de questões socioeconômicas que perpassam por todo o seu desenvolvimento. Também tem a questão da aquisição de valores pessoais, crenças, normas morais e tradições de família e da própria sociedade que vão influenciar em toda a vivência desse adolescente. E aí é importante falar que a educação sexual para esse grupo é imprescindível, porque é um grupo de comportamento de risco que tem índices crescentes, inclusive em relação à própria IST e à gravidez indesejada e outras questões também que podem comprometer a saúde desse adolescente. Como as meninas explicaram aqui, o que é educação sexual, né? E falaram sobre sexualidade também. Eu vou falar um pouquinho sobre como isso conversa com a escola. Porque as pessoas têm um senso comum de que o professor, a escola, vai ensinar a criança a fazer sexo, o adolescente a fazer sexo, incentivar e coisas do gênero. Só que não é. E vale ressaltar que, assim como várias outras coisas que acontecem no meio da educação escolar, elas são pensadas. Elas são baseadas em documentos oficiais pensadas a partir de legislação. E eu trouxe aqui um documento que eu considero fundamental quando a gente vai falar de criança e de adolescente, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, ao meu ver, é assim, um divisor de águas, sabe, na história de criança e adolescente no nosso país. Ele surgiu lá em julho de 1990, tá completando aí 30 anos. Ele coloca crianças e adolescentes em situação de absoluta prioridade. Foquem nessa palavra, absoluta. E também traz que a responsabilidade por esses seres, por crianças e adolescentes, ela tem que ser compartilhada entre Estado, família e sociedade no geral. Então a gente já sai daquela questão, aquela tecla que as pessoas ficam batendo que a educação, não só sexual, mas tudo, é apenas dever da família, a escola não tem que intervir, que isso é errado, porque na legislação já tá falando que é uma responsabilidade compartilhada. E já que não temos como saber se uma das partes, no caso a família, tá cumprindo com esse papel, a gente tem que intervir sim. E o ECA também é importante porque antes dele, o abuso sexual, ele não aparecia nem no Código Penal brasileiro, sabe? Aparecia como maus tratos. Não tinha uma lei pra punir, pretensão de prevenir. Então, eu acho que nisso é o principal impacto do ECA nessa questão aqui de educação sexual. Porque, como já disseram, um dos papéis da educação sexual é ajudar a prevenir os abusos sexuais. Agora, já mais na área de educação mesmo, eu trago os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles começaram a ser pensados lá na década de 1995. E essa questão de educação sexual entra como? Lá em 1980, com a reabertura política, começaram a pensar mais, estudar mais sobre sexualidade, gênero, e era uma coisa que pareceu necessária na educação. E como isso aparece nos PCNs? Os PCNs têm lá as matérias divididinhas. História, você tem que trabalhar fonte histórica. Gêneros textuais em português. E onde ficam esses temas
que não se encaixam diretamente ou não se reduzem a uma disciplina. Para isso, tem uma parte que se chama temas transversais, que é uma coisa que a gente já falou aqui no podcast, nos episódios 1 e 2, que são aquelas temáticas que não fazem parte do currículo escolar, mas são questões enraizadas na escola. São questões que aparecem, como ética, pluralidade cultural, e essas questões de educação sexual também aparecem. Aparece com o nome de orientação sexual. E aí, quando eles trazem, eles falam a necessidade disso e explicam o porquê e como vai ser trabalhado. Eu acho muito bacana o PCN porque ele traz de maneira explícita a necessidade de se trabalhar isso na escola. Fala que isso auxilia em questões de autoconhecimento, autoestima, várias outras. Trabalha a questão do consentimento, que também é muito importante. Já na BNCC, que é mais recente, aparece, mas aparece de maneira bem tímida, sabe? Tem algumas habilidades e competências ali que conversam com educação sexual, mas não tem uma parte específica para isso. E aí eu fico pensando em como isso é meio falho na formação docente. Porque eu não vi nada sobre isso até agora aqui na minha faculdade. E eu fico pensando, como você vai lidar com essas questões se você não foi educado para lidar com elas? Eu fico pensando assim, que o primeiro passo para trabalhar a educação sexual com as crianças é educar sexualmente os adultos. Eu não sei se vocês concordam com isso. Sim, a gente super concorda com isso. Até porque um exemplo do que você falou, como você falou que na sua graduação você não tem esse aprendizado, é importante falar sobre isso. Porque nos próprios cursos da área de saúde, você vê um déficit nessa área. Tanto que quando a gente fez alguns eventos na própria graduação, houveram dúvidas primárias, dúvidas que a gente teve às vezes na própria escola. Então, assim, para ressaltar a importância da qualificação profissional, porque a gente teve a oportunidade de aprender bastante sobre essa área e na nossa vida profissional a gente vai conseguir aplicar isso. Só que nem todos conseguem ter acesso a isso. Então, sim, a questão da formação também é muito importante, até porque quando esse adolescente for para qualquer outra faixa etária, for procurar orientação, inclusive nos postos ou na escola ou para qualquer outro profissional da educação ou da área da saúde, ele precisa ter consciência, pelo menos, de questões básicas para conseguir ter a propagação desse conhecimento. E aí, sobre a questão do que você falou de ensinar os adultos, sim, é muito, muito, muito importante. Porque, na verdade, a educação, ela é uma rede. Ela tem que ser feita nos diferentes lugares, incluindo a escola e dentro de casa. Só que aí, na nossa própria experiência, às vezes tem a questão dos próprios adultos terem uma certa dificuldade de aceitar esse tema, justamente pelo que você falou, de acharem que a educação sexual é ensinar sexo às crianças, ou adolescentes, ou aos filhos que seja. Quando, na verdade, a educação sexual é para dar autonomia ao sujeito a entender sobre o próprio corpo. E, incluindo, a gente vai falar um pouco mais pra frente do abuso sexual. É justamente para prevenir esse tipo de ato. E sim, é importante, mas para isso, os familiares dessa criança também têm que estar abertos a ter esse conteúdo, porque a gente já tentou planejar nas próprias ações na escola, chamarem os pais, e eles criaram muita resistência. Então, assim, é uma via de mão dupla. Tem que partir dos educadores, mas também tem que ter essa questão do familiar aceitar e querer discutir sobre isso, ter espaços de fala sobre isso. E também eu costumo falar isso, né? E a gente também, como pet, costuma falar um pouco sobre, que todo mundo tem uma educação sexual, seja ela boa ou ruim, eficaz ou não eficaz, com evidência ou sem evidência. Você passa por alguma educação sexual. Porque, por exemplo, se a pessoa fala que você ficou mocinha com tal idade e agora você não pode mais ficar perto dos meninos, isso é uma educação sexual. Não é com evidência, não é tão eficaz, mas é uma educação sexual, ela colocou ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar também em coisas que são eficazes, sabe? Em propagar uma educação sexual de qualidade para essa criança, esse adolescente, e a gente faz isso exatamente como a Paloma falou, pela rede de apoio, pela rede de suporte. E aí é importante, sim, a gente falar sobre isso, né, com os adultos, em todos os locais, sabe? Em igrejas, em escolas, na família, enfim, porque a gente fala de educação sexual em todos esses locais, só que são escondidos. Por exemplo, na igreja você fala que não pode ter relação sexual antes do casamento. Isso é um tipo de educação sexual, só que ela tá um pouco escondida e aí a gente deixa um pouco ela de lado, finge que não existe, mas é um tipo de educação sexual também. Então adultos precisam saber sobre para ensinar bem sobre. Eu acho que é um pouco disso. Sim, continuando um pouco o que a Ju falou, isso também é um papel do nosso PET. Como a Júlia e a Paloma falou, a gente também sempre tenta levar isso para a faculdade, porque em vários eventos que a gente mesmo fez dentro da faculdade, de um ambiente acadêmico,
com pessoas adultas, a gente viu muito esse déficit nas pessoas adultas mesmo em relação à sua própria educação sexual, a questão dos métodos contraceptivos, das questões das ISTs. Então, é assim, educação sexual é uma coisa que a gente tem que tá sempre falando, porque seja em qualquer faixa etária, a gente vai sempre achar um déficit, né, nas pessoas. Quando a gente fala sobre abuso sexual, né, principalmente o infantil, a gente fala não só sobre o abusador, porque isso a gente não tem muito como controlar, seria muito mais pelo viés da psicologia, e aí não cabe a gente intervir, mas a gente fala pelo viés da educação sexual para a prevenção desse abuso sexual dessa criança ou desse adolescente, né? E aí, o principal caminho que a gente tem é a educação sexual. Então, qual a importância de a gente fazer com que isso chegue de maneira eficaz a essa criança? É com que ela saiba quais são as partes do corpo dela, que ela reconheça realmente a anatomia básica, sabe, do corpo dela, saiba dar limites a esse corpo, de até onde eu aceito que toque, até onde eu considero abuso, até onde eu não quero isso, ou isso pode, isso não pode. Eu acho que a educação sexual ela vem como um empoderamento. E se a gente não apresentar dessa forma para a sociedade e para a criança mesmo, fica parecendo realmente que seria um ensinamento errado, sabe? E não é. Na verdade, a educação por si só ela é empoderamento. E quando a gente fala de educação sexual, é empoderamento sobre o próprio corpo. Então, é muito importante ensinar sobre essas coisas. Então, isso é adaptado à idade, sabe? Então, para uma criança, você vai falar de uma certa forma. Para um pré-adolescente, a gente falaria de outra forma. Para um adolescente já maior, falaria de outra forma. Mas a educação sexual ela é a principal via para a prevenção do abuso sexual infantil e de adolescente. E aí, a gente precisa sempre manter um diálogo com essa criança, com esse adolescente, não só entre os educadores, mas também entre a família. Seja a família, seja a igreja, seja a escola, seja a outro centro religioso que essa criança tenha convívio, seja os amigos da rua. É importante manter sempre um diálogo. Porque quando a gente estabelece um diálogo e ele tem confiança, automaticamente as coisas se abrem. E aí passa por um processo de que a criança começa a falar se algo acontece de errado, se ela sente algo de desconforto com outro adulto. E você acaba percebendo ali o que acontece nas relações com aquela criança. Então é importante sempre estabelecer o diálogo e sempre falar sobre. Então o grande tabu que a gente tem na sociedade de não falar sobre educação sexual, ou não falar sobre sexo, ou não falar sobre sexualidade, a gente precisa quebrar isso a cada dia mais, porque isso abre portas para um abuso, porque a gente não fala sobre. E aí, se a gente não fala sobre, acontece às escondidas. Então, o ideal é sempre a gente falar sobre e conversar. Analisar sempre os momentos. O que eu sempre pauto é analisar as principais ocupações da criança. Então, por exemplo, o que uma criança mais faz? Ela brinca, né? Ela toma banho, ela se veste, ela tira a roupa para tomar banho. Então, analisa esses momentos. Por quê? No brincar, se ela projeta algo que seja de ali uma violência, seja pintando, seja brincando mesmo, quando ela tá tomando banho, ela tem medo de tomar banho, tirando aí algumas idades que a gente não quer mesmo, não gosta de tomar banho. Mas em algumas idades a gente percebe também que o medo do banho vem do medo de ser abusado no banho. É importante olhar sobre isso. O despir e o vestir, como que essa criança se sente confortável ou desconfortável ao se despir. E sempre observar o corpo dessa criança também, se há marcas, se há agressão de qualquer tipo, ou agressão mesmo do tipo não quero tirar a roupa naquele momento, ou se sentir desconfortável na frente de algum adulto. É sempre importante a gente ter esse alerta. E isso é uma educação sexual. Então, é uma educação de percepção do corpo do outro também e de sensibilidade ao corpo do outro. É importante a gente falar nisso em todos os locais em que essa criança passa, porque os adultos eles precisam estar empoderados disso também. Não só as crianças, porque às vezes elas não têm como se defender. Às vezes um adolescente não vai ter percepção de ligar para algum lugar, de pedir ajuda para alguém, mas os adultos, eles podem perceber e eles podem notar de diversas formas o que essa criança está passando, ou o que ela precisa.
É importante falar também que geralmente os casos de abuso acontecem com os parentes mais próximos. E eu acho que o fundamental é falar sobre isso com essa criança ou adolescente. Explicar também que mesmo essa pessoa, sendo uma pessoa de confiança da criança, ela precisa denunciar, precisa falar, porque a maioria dos casos de silêncio que a criança tem é no intuito de proteger alguém que é muito próximo e que geralmente ela tem laços afetivos. E aí essa questão do diálogo com essa criança é fundamental. Você precisa dar segurança à criança a ponto que ela consiga conversar com você e falar sobre alguém próximo sem medo de se sentir culpada. Porque existem alguns casos, por exemplo, casos de padrasto ou próprio pai que abusa uma criança, ou a mãe que seja, porque existem casos também relacionados aos meninos que normalmente são subnotificados porque os meninos têm mais dificuldade de falar sobre isso. E aí é importante alertar essa criança que, mesmo sendo alguém próximo, ela precisa denunciar e falar sobre isso. Porque geralmente essa pessoa, ela trata de dar algumas recompensas a essa criança. Ela sabe que tem algo diferente, mas ela não consegue identificar o que. E aí, nesse sentimento de estranheza, se ela tiver um diálogo aberto com um adulto de confiança, ela vai alertar, ela vai falar, como a Júlia falou, às vezes com um desenho, às vezes com o próprio comportamento. Então é muito importante que os adultos também estejam atentos a isso. Eu acho que essa questão, vou dizer como minha mãe colocou isso pra mim quando criança. Eu não sei, eu não me recordo que idade eu tinha, mas eu sempre entendi que os adultos não podiam mexer no meu corpo de maneira que me desagradasse. E que, independente de qualquer pessoa, se fizesse aquilo que eu achasse ruim, errado, estranho, eu podia falar com a minha mãe e também com as minhas tias. Eu acho que colocar isso, que a criança ela não ter medo de falar por ser alguém próximo, porque é muito mais fácil você denunciar quando é alguém de fora, sabe? Porque reforçar que, independente de quem for, ela tem que contar, ela pode contar, porque eu acho que nesse caso, as crianças poderiam denunciar abuso de estranhos e não os de pessoas próximas. Então, eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que eu trago comigo, eu não lembro quando eu entendi. Minha mãe me explicou a primeira vez essa questão do consentimento, tipo, meu corpo era meu, os adultos não podiam mexer, mas, tipo, eu sei que com uns 11 anos existia uma possibilidade de adultos se aproximarem de mim com mais intenção. E, tipo assim, não foi nada escrachado. Eu entendi isso de uma maneira simples, porque eu acho que foi um processo construído. Vocês já mencionaram o trabalho de vocês aqui algumas vezes, mas o tópico que a gente separou para isso, para as experiências, porque eu acho que a melhor maneira de se explicar a teoria ou da pessoa entender os conceitos, a teoria, o porquê fazer, é com exemplos práticos. Sim, concordo. Nosso PET, ele fez muitas atividades, assim. E foram atividades concomitantes. Ao mesmo tempo que a gente estava numa escola pública, tinha um outro subgrupo que estava numa instituição de abrigamento trabalhando com o mesmo público que era o público adolescente. E aí vou falar um pouco sobre nossa experiência com essa escola pública. Bom, a nossa atividade foi ao longo do semestre de 2018, sendo que a gente teve 2 turmas separadas pelo primeiro semestre e o segundo semestre. Nosso objetivo foi viabilizar um espaço de aprendizado e discussões acerca da temática de forma dinâmica e participativa entre os adolescentes de uma escola municipal. Essa escola ela fica situada na zona leste do Rio de Janeiro, que é importante por causa da questão socioeconômica falar sobre isso também. E aí, dentre essas 2 turmas, a primeira turma tinha adolescentes entre 12 e 14 anos, e na segunda turma tinha adolescentes entre 14 e 16 anos. É importante falar sobre isso porque parece que a diferença de idade é pouca, mas, assim, as demandas são completamente diferentes. E aí a gente teve que adaptar todo o nosso estudo e todo o nosso planejamento para essas idades. A princípio, geralmente, quando a gente começa a falar com esses adolescentes, a gente sempre busca a questão do vínculo. Quando a gente consegue estreitar o vínculo, é que a gente traz as temáticas. E ainda assim, a gente geralmente levava uma caixa de dúvidas para que eles colocassem as dúvidas de maneira anônima, óbvio, para que a gente pudesse trabalhar sobre as dúvidas deles. Por exemplo, a idade mais jovem apareceu dúvidas como é que se beija, eu me acho feio, ou eu me acho algo que não era bom sobre si mesmo. E aí falando também sobre a questão do conceito amplo de sexualidade, porque dentre essas demandas, a gente trabalhou esse conceito de forma ampla. E aí é importante dar alguns exemplos de algumas dinâmicas que a gente abordou. Por exemplo, conceituando a sexualidade humana, a anatomia feminina quanto a masculina, sempre adaptando através de dinâmicas. Por exemplo, para falar sobre anatomia, a gente desenhou um corpo e eles mesmos colocavam, encaixando as imagens, sabe,
imagens de livros de biologia, nada indo pela conotação sexual, como as pessoas acham. Tudo muito respeitoso, muito, muito claro, para que eles conseguissem entender o que eles estavam fazendo. No intuito de a gente sempre tinha o objetivo de construir conhecimento com eles. Então a gente sempre levava alguma dinâmica lúdica para que eles conseguissem aprender brincando. E aí, geralmente, nos nossos encontros, a gente tinha em média de 19 a 22 alunos. E aí, falando um pouquinho mais sobre outras temáticas que a gente abordou. A gente abordou métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, relacionamentos. A gente abordou a questão do gênero, porque foi uma coisa que a gente viu muito nessa turma, que a questão do machismo mesmo. E aí a gente trabalhou isso de uma forma tranquila para que eles entendessem. Por exemplo, a gente, nesse dia que a gente foi falar sobre isso, a gente não falou exatamente sobre o termo machismo, mas o que a gente fez para tratar de gênero? A gente colocou diversos adjetivos como forte, fraco, sentimental, gosta de lavar louça e vários outros adjetivos que geralmente são atribuídos a homens ou a mulheres, e colocamos duas listas e pedimos para que eles atribuíssem a se era homem ou mulher. E aí, obviamente, o resultado sempre tem essa questão do preconceito já em relação ao gênero feminino. E aí a gente conseguiu desconstruir isso de uma maneira muito legal, porque, dando um exemplo de quando eles falaram que mulheres são fracas, a gente deu o exemplo da heroína. A Mulher Maravilha é fraca? E todo mundo respondeu não. E aí eles começaram a se olhar assim de uma forma estranha, tipo, caramba, por que eu penso isso? A sua mãe é fraca? Aí teve um dos alunos que perguntou, não, minha mãe trabalha não sei quantos empregos e ainda consegue tomar conta da gente, minha mãe é forte pra caramba. Então, assim, eles mesmos, eles iam mudando a concepção conforme a gente fazia eles refletirem. Isso é muito legal. Outra dinâmica que a gente pode trazer de exemplo para explicar como a gente trabalhou, por exemplo, a gravidez na adolescência, que é uma das temáticas que acham que a gente vai ensinar a criança a fazer sexo ou explicar para ela que ela não deve fazer ou etc. Sendo que tinha adolescentes na segunda turma, que eram os mais velhos, que já tinham vida sexual ativa, porque eles mesmos falavam durante as atividades. E aí a gente abordou de maneira diferente para essas duas turmas. Com a turma dos mais velhos, a gente abordou de uma forma mais aberta, como um bate-papo mesmo. Já os mais novos, como a gente fez? A gente fez uma dinâmica chamada bebê ovo. A gente levou ovinhos crus, ovos de galinha, de várias cores. Aquele marronzinho, o branquinho, os que estavam pintados, de várias cores. A gente levou isso pra escola, a gente levou barbante, a gente levou tinta. Aí a gente teve um momento só para eles personalizarem esses ovos, no intuito de que cada aluno levaria um ovinho para casa para ser o seu bebê ovo. E aí a gente fez de uma semana para outra, e aí a gente falou com eles que se eles conseguissem manter o bebê ovo vivo durante essa semana, eles iam ganhar um prêmio. E aí a ideia é que eles tratassem esse bebê ovo como um filho mesmo, levasse pro mercado, levasse para dormir e acompanhassem eles. E aí a gente deu o número do nosso número do WhatsApp pessoal para que eles mandassem no grupo a foto da vida desse bebê. E, gente, foi incrível. Teve bercinho para bebê ovo, teve foto com gatinho, foto com cachorro, teve adolescente levando para a igreja, levando para o mercado para tirar foto com outros bebês ovos que tinha no mercado. Assim, foi muito legal mesmo. E aí, quando a gente trouxe os ovos, eles trouxeram os ovinhos novamente, que a gente perguntou para eles se deu trabalho, porque alguns morreram no meio do caminho, inclusive isso gerou bastante tristeza. E aí eles falaram que deu trabalho pro bebê não morrer, porque é um bebezinho frágil. E através dessa percepção, a gente trabalhou com eles sobre a questão da gravidez na adolescência, sobre a questão da responsabilidade, sobre a questão da paternidade consciente, sobre todas essas questões de uma forma muito lúdica, que eles conseguissem entender. E aí os papais e mamães do bebê ovo que conseguiram manter o bebezinho vivo, a gente deu um certificado de melhores pais do ano, com chocolate e tal. Então, assim, sempre foram dinâmicas voltadas dessa forma, de maneira leve, de maneira tranquila, para que eles conseguissem entender. Fora outras dinâmicas, como a dinâmica da IST, uma das que eu mais gosto. É assim, por exemplo, para explicar sobre o que eram as infecções sexualmente transmissíveis para ele, a gente fez uma dinâmica chamada invisível, porém perigoso. A gente botava água no copo de todo mundo, copinho plástico, dava uma água para cada um. E aí, a gente sempre participa das dinâmicas. E aí, dentro do nosso copo, a gente tinha água com sal. E aí, a gente pedia pra gente trocar, antes dele beber, botar um pouco da água de cada um entre o copo do outro, né? E aí ia trocando. Sendo que antes da gente fazer isso, dessa troca com água com sal, a gente pediu pra eles beberem a água, eles viam que não tinha nada, que a água tava normal. E aí, depois que a gente foi trocando e misturando água com sal, que eles viram, beberam, mas a água tava com gosto estranho. E aí, o feeling desse encontro foi eles entenderem que não tinha como eles saberem quem foi que passou, no caso, essa IST, no caso, que é água com sal, que eles identificaram que a água depois ficou com gosto diferente,
não tinha como eles saberem quem foi, não tinha cara, a pessoa quem passou não tem cara, ou seja, a mesma coisa da questão da infecção sexualmente transmissível, não tem cara, e que essa questão se assemelha às infecções sexualmente transmissíveis. E aí eles entenderam o quanto essa questão é perigosa para a saúde deles e entenderam através da questão do lúdico, da prática mesmo. E aí, através disso, a gente consegue sempre fazer uma discussão. Também trabalhou questões como autoestima, autoimagem, porque geralmente as meninas, e entre elas, tinha essa questão de baixa estima. Na escola inteira tinha a questão do bullying, a gente fazia vídeos, debates sobre bullying em relacionamento, trazia para essa questão da sexualidade também. A própria questão da autoestima e da autoimagem, a gente fez debates também com eles sobre isso. Então, assim, a gente trabalhou a sexualidade em diversas questões. É importante trazer esses exemplos para as pessoas entenderem que a gente aborda a educação sexual de acordo com a faixa etária do público, de maneira que eles entendam brincando. Então, assim, é tudo a questão de você saber adaptar, entender e conhecer seu público e, principalmente, criar um vínculo com esses adolescentes para que aí sim eles consigam ter um debate saudável com você sobre isso. Aproveitando, eu quero fazer uma pergunta ou provocação, eu não sei o certo. Já falou aqui que no Brasil existe um déficit em relação à educação sexual. E como vocês acham que isso fica agora que a gente está vivendo um momento de avanço conservador, que a gente está regredindo em diversos aspectos? É um momento que se nega a ciência e troca por achismos e opinião. E lembrando que educação sexual é um tabu e que nas últimas eleições isso apareceu muito. Porque disseram, por exemplo, que educação sexual na escola é distribuir mamadeira com pênis, que é ensinar as crianças a serem gays, sendo que orientação sexual não é uma coisa ensinada. Como vocês veem, assim, que desafios vocês percebem para educação sexual nesse contexto? Olha, esse é um assunto muito polêmico, porque sexualidade em si já é um tabu, né? E ultimamente tem sido mais difícil ainda, porque eu acho que o maior problema aí é não saber o que é educação sexual, porque como tem uma parte da população que também não sabe, é difícil quando nossos representantes não sabem, porque se eles não conhecem o sentido daquilo e eles deturpam o que é mesmo, de fato, a educação sexual, eles vão ir contra isso. E é um problema, porque a educação sexual está ligada diretamente à saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente também está falando sobre gastos públicos. E parece que isso não é pensado, né? Parece que não entendem que a prevenção é a melhor saída. E aí é muito complicado, porque esse tipo de comportamento dos nossos representantes, que eu não vou falar sobre isso, eles implicam sobre a vida das pessoas de uma forma absurda. E aí, até mesmo essa questão da abstinência sexual como política pública. E isso é importante porque, cara, não é restringir o comportamento sexual que vai trazer benefícios à saúde, porque, gente, a gente sabe que isso não acontece, trata-se de adolescentes, a puberdade e tal, eles precisam saber cuidar do próprio corpo. E aí, quando a gente fala de educação sexual, é isso, tá? Ligado à prevenção e promoção de saúde. E as pessoas não entendem isso. Quando a gente fala de educação sexual, a gente tá falando de saúde, incluindo não só a saúde do adolescente, mas o desenvolvimento dele inteiro, porque qualquer coisa que aconteça durante a adolescência podem trazer consequências na vida adulta. E aí é importante, cara, que quanto mais a gente pense nesse assunto, existam mais momentos para discussão e debate. Inclusive, eu agradeço por esse podcast, porque isso é uma ferramenta. As pessoas precisam entender o que é isso. Eu acho que só através do conhecimento que as pessoas vão conseguir quebrar esse tabu, quebrar esse mito de que educação sexual é ensinar adolescente a ser gay, é ensinar adolescente a fazer sexo, porque isso é um absurdo. Eu não tenho outra palavra para descrever isso, é um absurdo. As pessoas precisam aprender mais, conhecer mais, ler mais, para entender que a gente precisa fazer a manutenção da saúde dos nossos jovens. Não só dos nossos jovens, a população idosa, a população adulta, todo mundo precisa de educação sexual. Queria falar um pouco, eu acho que entra nessa questão de abstinência sexual que vocês falaram. Então, eu no meu ensino fundamental até meu 9º ano, eu estudei em uma escola católica aqui no meu bairro. E como a gente já sabe, né, essa questão de religião e a questão de educação sexual são coisas que, infelizmente, elas não andam juntas. Então, quando entrei pro PET Sexualidade, no currículo que a gente tem que enviar, eles perguntam se a gente já teve algum tipo de dinâmica
relacionado à sexualidade, se a gente já participou de algum curso, seja na faculdade, seja no ensino médio, ensino fundamental e tudo mais. Aí eu parei para pensar, né, na minha vida, eu, Rafaela, o que eu já tinha visto sobre sexualidade, sobre educação sexual. E assim, é algo muito, muito difícil, porque na escola católica onde eu estudei, a gente na 8ª série, na 7ª série, a gente fala sobre os órgãos sexuais, sobre anatomia e tudo mais, métodos contraceptivos, mas isso foi algo que, assim, só foi falado. Nunca foi explicado pra gente como que se inicia, como que se coloca, né? Inicia não, como que se coloca uma camisinha. Questão da educação sexual mesmo, da prevenção de saúde, das infecções sexualmente transmissíveis, de tudo isso. Não tô falando do ensinar a fazer sexo, porque não, isso daí não se ensina em escola. Mas eu tô falando da questão de prevenção à saúde mesmo, né? A nossa saúde própria. Então, quando eu me inscrevi no PET, foi algo que eu parei para pensar e eu refleti muito sobre isso, como que isso é deficitário, né, nas escolas e tudo mais. E com essa política nossa, né, da ministra e tudo mais, que eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe quem é, isso só piora, porque dá o aval às escolas, né, a acharem que realmente não é necessário falar. Isso reflete lá na frente quando a gente pede, ou qualquer outro programa vai levar esse assunto para uma faculdade, para um grupo mais avançado, e eles têm dúvidas básicas. Então, eu acho que essa política, ela só atrasa o desenvolvimento mesmo da sexualidade e da educação sexual, porque, como a gente aqui está falando, não é ensinar a fazer sexo, é a questão da saúde mesmo. Então, eu acho que é algo muito louco pensar essa forma de política que o governo atual está tentando fazer, ele só traz atrasos. Como colocamos aqui os relatos, a educação sexual e a atuação do projeto, pelo que eu vi, ela é pensada especificamente para o seu público-alvo. E a gente sabe que, a gente da educação principalmente sabe que quando a gente muda de lugar, quando a gente vai para um contexto diferente, as questões são outras, as necessidades são outras, as curiosidades mudam. Agora eu queria escutar um pouquinho mais de uma outra experiência em um contexto diferente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as atividades que o PET Educação Sexual e Sexualidade a gente desenvolveu em um abrigo com adolescentes institucionalizados. As atividades foram realizadas durante o semestre de 2018, os 2 semestres, com o objetivo mesmo da gente falar e discutir acerca da temática de educação sexual e da sexualidade desses adolescentes que viviam em situação de abrigamento no Rio de Janeiro e na Zona Oeste. Eram todos adolescentes do sexo masculino, com idades entre 12 e 18 anos, que participavam em média 5 alunos por encontro. E as temáticas abordadas foram algumas parecidas com as da escola, mas algumas específicas para esse grupo. Então, por exemplo, conceituando a sexualidade, as noções sobre o corpo, prazer e sexualidade, drogas e sexualidade, anatomia dos aparelhos sexuais, IST, métodos contraceptivos, papéis, identidade de gênero e orientação sexual, violência e sexualidade. E aí a gente tem, nessa última temática, especificamente falando só sobre a questão da violência sexual e do abuso sexual. Então a gente teve, durante as atividades, a gente explorou também essa temática, e aí eu trouxe especificamente 2 dinâmicas que a gente fez. Uma foi tipo batata quente, né, que a gente passava a bola, e aí quando parava a música, uma pessoa estourava o balão, e dentro dele tinha uma imagem e uma frase, e especificamente dentro de 2 bexigas tinham a imagem de uma criança abaixada e de uma pessoa de costa abaixando as calças, e uma outra de uma criança com uma marca no braço, uma marca de mão no braço. E aí, dentro dessa atividade, os meninos começaram a relatar as suas realidades, né? E aí a gente tem algumas peculiaridades que envolvem adolescentes que passam por violência no seu território. Eles relatavam muito algumas questões do tipo: quem faz isso com criança, quando vai pra cadeia, as pessoas maltratam, ou isso morre na comunidade, coisas do tipo aconteciam. E aí, eles traziam muitas questões também relacionadas à própria situação da casa, em que haviam relatos do tipo: na minha casa isso já aconteceu com um primo meu, ou é muito comum acontecer dentro da própria casa. Então eles traziam muito algumas perspectivas, e achando sempre que aquilo era um absurdo e que não deveria acontecer. E a gente também trabalhou a questão da violência e da sexualidade dentro da dinâmica do E Agora, que é uma dinâmica que a gente faz, que a gente projeta um filme
ou uma série ou um vídeo e a gente corta ele no meio. E aí no meio desse vídeo aparece a palavra, né, a frase, né, e agora? E eles têm que adivinhar o que acontece após passar essa parte do vídeo. E aí a gente dá opções, tipo A, B, C e D. E aí eles têm que selecionar qual opção que eles acham mais viável que vai acontecer. E aí a gente reproduz o resto da cena e eles veem se acertaram ou não. E aí a partir disso a gente começa o debate sobre a cena do filme, ou da série, ou enfim. E aí na série em questão era uma cena de uma pessoa da população LGBT que era agredida por um homem. E quando a gente parou a cena, né, eles tentaram lá descobrir o que acontecia. E após isso, eles discutiram um pouco sobre, falando que não era certo agredir e relatando também algumas das experiências de que essa atitude era comum no território, mas eles não achavam correto. Então, eles traziam muito da vivência deles para dentro do contexto da sexualidade. E o tempo todo, a violência ela estava muito ligada aos contextos de sexualidade e até de educação sexual. Isso se tornou bastante perceptível no encontro de drogas e sexualidade, em que eles trouxeram muitos relatos pessoais de como as drogas elas interviam na sexualidade e no desenvolvimento deles. Eu acho que é isso, é importante a gente adaptar sempre o que a gente vai trazer ao público e acolher sempre as demandas. E era o que a gente tentava muito fazer com os adolescentes institucionalizados. Eu gosto muito de um trabalho que é pensado dessa maneira, porque só vai ser significativo. Bem, eu, Luciana, penso assim, só vai ser significativo se fizer sentido para aquela pessoa, tipo, para aquele adolescente, pro contexto em que ele vive, para as coisas que ele viu, pra maneira como ele cresceu. Porque eu acho que, nesse caso, a dinâmica do bebê ovo não teria o mesmo efeito, o mesmo impacto nos adolescentes do abrigo, né? Agora o nosso podcast está se encaminhando para o final. O podcast, mas o assunto, ele não se esgota aqui. Vale ressaltar que é um assunto muito importante, tem muito material sobre, e que não dá para falar de tudo em um episódio de podcast. Pensando nisso, a gente sempre traz aqui um momento de recomendações, que é para quem quiser ler mais e se aprofundar mais um pouquinho sobre cada temática tratada aqui. E agora eu passo a palavra E agora eu vou passar a palavra aqui para Rafaela, que vai estar fazendo essas recomendações para quem quiser ler mais um pouquinho ou dar uma aprofundada na temática. Então, eu vou trazer aqui hoje algumas indicações sobre essa temática que a gente acabou de falar durante o podcast. Mas a gente pensou em indicações diferentes. A gente não pensou em trazer artigos, a gente pensou em algo mais para o público adolescente mesmo, algo que eles gostam de fazer, algo que eles gostam de assistir. Então a gente pensou em trazer documentários, pensou em trazer séries e filmes, que é algo mais do público deles. Então, na questão de documentários, a gente pensou em 2 documentários muito interessantes que falam sobre essa temática. O primeiro documentário, ele está disponível no YouTube, no canal TV Escola, ou no canal mesmo do Ministério da Educação, no site do Ministério da Educação. E o documentário se chama Indústria do Sexo, Influência sobre as Crianças. Então, esse documentário é um documentário de origem canadense, e nele contém reflexões sobre a exploração da sexualidade pela mídia para estimular o consumo desses adolescentes. Então, durante o programa, eles convidam uma professora que sugere uma elaboração de um trabalho no qual os alunos teriam que fazer uma comparação entre o corpo apresentado pela mídia, pela mídia em si, né, pelos jornais, pelas questões das mídias sociais, e o corpo real. Nesse documentário, o principal foco é a confusão causada nas crianças e nos adolescentes expostas ao bombardeio de imagens eróticas exibidas nesse meio de comunicação de massa. Então, é um documentário muito interessante para a gente fazer essa distinção do que é aquele corpo real, do que é aquele corpo que a mídia tenta passar para gente. E é muito interessante que todos assistam. E o segundo documentário que a gente pensou também está disponível no YouTube, no canal Se Essa Escola Fosse Minha. E o nome do documentário também é Se Essa Escola Fosse Minha. É um documentário que apresenta as experiências e situações de violências vivenciadas por estudantes LGBTQI+, no ambiente escolar. Então, esse documentário ele vai propor uma discussão, um debate sobre as questões de gênero, orientação sexual, nesse plano da educação, que foi algo que a gente falou aqui e que é algo muito importante nos dias de hoje, né? Então, é também um documentário que vale a pena assistir.
A gente também pensou em uma série. A gente trouxe, na verdade, uma série que ela tá disponível na Netflix. Eu acho que muitas pessoas já viram, mas quem não viu, vale a pena assistir, que é a série Sex Education. Como o nome já diz, Sex Education, né, educação sexual do inglês, ela é uma série que traz exatamente isso, a questão da educação sexual mesmo nas escolas. É uma série que traz as vivências de adolescentes, né, nessa fase escolar, tanto relacionadas às vivências da escola, relacionadas às vivências do sexo, a primeira relação sexual. Então ela conta muito isso. E ela é interessante porque ela conta com personagens adolescentes mesmo, né? E ela é uma série que ela mescla entre o humor e o drama. Então é uma série muito interessante. E por último, a gente pensou no filme Spotlight, que é baseado numa história real. É um filme de drama que mostra um grupo de jornalistas em Boston que reúne milhares de documentos capazes de provar diversos casos de abusos de crianças causados por padres católicos. Durante anos, esses religiosos ocultaram os casos, transferindo os padres de região, não dando então a sentença que eles mereciam. Então é um filme muito interessante para a gente pensar nessa questão de abuso que a Júlia falou antes. Então essas foram as nossas recomendações de hoje. O episódio está ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a presença de vocês por terem topado, pela disponibilidade de ajudar a construir o roteiro, tá aqui gravando. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Agradeço em nome do grupo PET Conexões de Saberes também. Antes de encerrar de vez o podcast agora, eu vou estar passando a palavra de volta para vocês, para se quiserem divulgar algum trabalho, as redes sociais do projeto, qualquer coisa, sintam-se à vontade para isso. O momento é de vocês. Inicialmente a gente quer agradecer, né, a possibilidade de a gente estar aqui participando, agradecer muito ao convite de vocês e ao carinho e atenção que vocês tiveram com a gente desde o início. Vou deixar a minha rede pessoal, que é @to_juleal. Também tenho um canal no YouTube que se chama TO em Casa, então se vocês quiserem acompanhar por lá. E também vou deixar o Instagram do PET, que é @PetSexualidade. E lá a gente publica várias informações e posts informativos também sobre educação sexual, sobre sexualidade e um pouco das nossas ações também. Eu também gostaria de agradecer muito o convite feito por vocês. A gente fica muito honrado de saberem que vocês viram os nossos trabalhos, gostaram e tudo mais, e resolveram chamar a gente. Fica muito agradecida por esse reconhecimento de vocês. Então, como a Júlia já passou, o programa ele tem o Instagram, né, que é o @PetSexualidade, que nesse momento de pandemia a gente está fazendo vários posts informativos sobre essa questão, tanto da pandemia quanto da questão da sexualidade, da educação sexual, que é a nossa temática que a gente estuda. E meu Instagram pessoal é o Rafaela, com PH, Clotz, KLOTZ. Então é isso, só gostaria de agradecer mesmo ao convite de vocês. A gente ficou muito honrada. Eu faço a palavra das minhas, a minha, porque ter esse espaço para falar sobre isso é muito importante. Então, quero agradecer esse convite, que vocês façam mais e mais podcasts informativos e de debates, porque a gente precisa disso. Sim, é muito legal, vocês estão de parabéns pela sua iniciativa. Mais uma vez, agradeço muito por ter dado essa possibilidade de nossa participação. E é isso. Se quiserem também, minha rede social no Instagram é @PalomaRuivo, e a do Pet a Julinha já falou. Eu vou pedir pra você que tá escutando seguir o Pet nas redes sociais. O nosso Instagram é @PetInter. E lá tem um link pra todos os nossos projetos. Site, pro podcast, Facebook, canal de YouTube, tudo dá pra achar nesse perfil do Instagram. Agradecer mais uma vez as convidadas. E é isso, gente. O Podpet fica por aqui e até o próximo episódio.